Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta à família As Árvores Somos Nós. E essa aqui é a minha grande família, não tem nem um terço dela aqui, mas eles estão aqui comigo para eu fazer aquilo que eu prometi, de contar o meu testemunho sobre a morte e ressurreição. E eu trouxe os personagens principais dessa história. O meu pai, para quem não conhece, não sou órfã de pai, pastor Rubens, e missionário também, junto com essa senhora, que vocês já conhecem bem, pastora Ione, tá aqui de volta. E a minha irmã gêmea, pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. Com idades diferentes. Com 10 anos de diferença. Minha irmã mais velha, Ruby, que também é um papel principal aqui nessa história do meu testemunho. Então, a gente vai começar com a minha mãe. Oi, gente. Ela falou que nós somos os principais personagens, mas a verdade, ela é a principal. Porque se não fosse por ela, né, nós não estaríamos gravando esse vídeo aqui agora. Então, toda a história da Sara começou quando ela estava na minha barriga ainda. Eita! Eu tive uma gravidez bem complicada, eu não tinha vontade de comer, eu tive anorexia e parecia que o meu maxilar aqui travava, eu não conseguia engolir. E aí a minha mãe foi em casa, viu que eu estava bem mal mesmo, me levou para casa dela e começou a me dar comida na boca, que nem criança, né? Então, esse meu testemunho começou já na gestação. Na gestação. Meu Deus do céu. Porque eu não comia, ela não tinha nutrientes. Então, ela já nasceu com uma déficit. E aí, quando ela nasceu, ela cresceu, teve o crescimento normal, começou a andar, tudo normal. De repente, ela parou de andar, parou de querer brincar. Ela só ficava no colo da Tata ou no meu colo. E isso começou a me preocupar, porque a Sara sempre foi uma criança quieta, mas ela era uma criança normal, que brincava, que gostava principalmente de estar brincando com a Tata dela. E de repente ela parou. Então eu levei ela no médico. E o médico me falou que ela estava com uma anemia profunda, bem grave. Isso. E eu fiquei preocupada. Ele mandou dar uns remédios, ferro, essas coisas, e eu comecei a dar. Mas pela minha preocupação e pela minha fé, eu busquei ajuda em Deus. E aí eu fui no círculo de oração, num culto à tarde, numa quarta-feira, e uma irmã muito usada pelo Senhor Jesus, que eu não conhecia, o Senhor revelou a Sara. E revelou que a Sara estava com leucemia. Eu já desconfiava. Na hora da oração, o Senhor tocou no coração dela e revelou você, né? Só que o Senhor falou, eu estou revelando, mas eu estou curando. Aí é que tá, né? Eu já estou curando, né? E eu acreditei, eu creio, né? Nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. Creio nos profetas também. Eu levei ela de novo no médico. Ele não quis me falar a verdade, eu percebi. Hoje eu sei que ele não quis me falar a verdade, porque eu era muito jovem. Eu estava sozinha, eu não estava com meu esposo e com a neném, né? Ele não quis me apavorar, mas ele falou para mim assim, olha, eu vou trocar os remédios, você dá essa receita aqui, você troca, põe, né, dá esses remédios para ela e mãe, dá ovo, gemada, dá fígado. E aí o médico falou que ela estava pior, né? E mandou eu dar todos esses alimentos. Só que eu, sem instrução nenhuma, comecei a dar tudo de uma vez só e socando tudo, sabe? Fígado de tudo quanto era jeito, fígado de boi, de porco, de galinha, de tudo. Só não dei fígado humano para ela, porque do resto dei tudo. E aí ela piorou, porque eu fazia todos esses o preparo e eu deixava tudo prontinho
nos potinhos, congeladinho. E quem cuidava dela era a Tata, que era mais velha, porque eu trabalhava fora. Ainda tem isso, né? Ainda tinha que sair para trabalhar com a filha doente. Aí sobra para quem? Cadê os irmãos mais velhos de plantão aí? Dá um oi nos comentários, pessoal. Verdade. Bom, como eu era a mais velha e tecnicamente tive que assumir o papel da mãe, né, para poder cuidar do bebê, para mim era complicado porque, além da Sara, tinham outros 2 irmãos mais novos que eu também. Mas como a Sara estava muito debilitada, então a minha atenção se voltou praticamente toda para ela. Então a mãe saía para trabalhar, porque na época já éramos 4 filhos, né? Somos em 5 hoje, mas na época já éramos 4, a Sara, filha de número 4. E eu tinha que ajudar de alguma forma, né, a suprir essa falta que a mãe fazia, no caso, porque precisava ajudar na renda. E para mim foi bastante complicado. Mas a minha intenção era literalmente que a melhora acontecesse. Então, se a mãe tinha pouca instrução, eu muito menos. Ela falou, filha, olha, o papá da nenê é esse aqui, você tem que dar isso, isso e isso pra ela, mas não falou quanto de cada coisa. Então era fígado de manhã, fígado à tarde, fígado à noite, fígado no café, empanado, No suco, frito. fígado. Não tinha outra coisa pra dar. E gemada, o ovo cozido, e beterraba e aquele acúmulo de alimentos. A gente achando que estava fazendo bem, né? Porque a intenção era a melhora do bebezinho. Mas por causa dessa quantidade de nutrientes e minerais dos alimentos, acabou se desencadeando uma diarreia muito forte. E aí, por causa dessa diarreia, de tão severa que foi, em 3 dias a Sara precisou receber soro. Mas ainda assim não foi suficiente. Deu desidratação? Deu né? diarreia e por causa da diarreia desenvolveu a desidratação. E aí juntou, né? Desidratação e mais a anemia que estava mais do que profunda. Infelizmente a melhora não aconteceu, muito pelo contrário. Ela Deu piora. piorou. Meu Deus. Vocês imaginam, gente, uma criança de 10 anos de idade? Como que é a memória desse ser humano aqui, ó, de lembrar, na perspectiva de uma criança, lembrar de um cuidado desse no lugar do pai e da mãe, né? Porque tinham que sair para trabalhar para sustentar uma casa. A gente fala sobre raiz de rejeição, então vamos visualizando aí a mente da criança, né? Numa perspectiva, num ponto de vista desse, cuidando de alguém com leucemia e agora com desidratação. Essas informações em relação à doença, a gente não tinha. Eu sabia que você estava com anemia profunda. Sim. Mas Não sabia nem leucemia... o que era, né? Exatamente. A gente não tinha noção. E quando a mãe recebeu a notificação ou a mensagem do profeta, ela não chegou em casa falando, ó, Sara tá com leucemia e agora, né? Ela não chegou, ela guardou aquilo pra ela. E a gente até então foi tentando ajudar dentro do que era preciso Sim. e possível. Sabiam que tinha uma criança doente em Exatamente. casa. Né? Então na minha cabeça eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que eu vou Eu fazer? tenho que fazer, a minha mãe mandou. A mãe não tá aqui, não tem pra onde correr, não tem de quem buscar ajuda. Então, com todo esse contexto, eu ficava pensando, eu não tenho pra onde correr. A pessoa mais próxima era a avó Carmen, mas como que eu ia deixar você em casa pra ir até a casa da avó e perguntar o que dava pra poder fazer, porque, né, não, Esse eu não sabia próximo o que. não era tão não próximo era tão assim. próximo, exatamente. Era questão de 15 quilômetros mais ou menos de distância. Então, era complicado porque eu ficava pensando, a mãe falou que tem que fazer isso, vou fazer isso, mas e daí? Se der certo, se não der certo... Meu Deus, a Sara precisa melhorar. Era a única coisa que eu pensava. A única coisa que eu pensava junto. E aí foi passando o tempo e com isso nós percebemos que você foi agravando. E aí a mãe, né, começou a se preocupar mais e com essa preocupação é que ela voltou no hospital. Uhum. Então, nessa sequência, a Sara piorando, ela ficou fraca demais. E numa noite,
nós estava dormindo, eu dormi, e eu já estava pondo ela ali, né, perto na cama, junto com a gente, porque tinha que estar cuidando dela toda hora, né? Nessa fase ela só dormia, né? Ela só dormia também, verdade, ela só dormia. Quantos anos era mesmo? 1 ano e 4 meses. Já. Foi Bem esse processo aí durou aí uns 2 meses, mais ou menos. 2 eternos meses. Sim, verdade. E aí eu dormi e quando eu acordei, eu pensei, vou trocar a Sara. Eu achei ela estranha. Falei, vou trocar ela. Eu sou estranha. E Ai, eu comecei a mexer com ela. Eu achei ela estranha. E comecei a mexer com ela. Falei, vou trocar ela. Só que eu não trocar ela, eu já achei que ela estava esquisita, mas eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Então, pessoal, para que esse vídeo não ficasse muito longo, a gente decidiu dividir ele em 2 partes. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.